Mas eu acho que esse tanto, né, de pais que estão hoje aqui conosco já é muito representativo e para nós é muito importante, porque são pais que a gente vê que acompanharam a gente, né, Álvaro, durante o ano todo, são pais que estão fechados com a gente e com os filhos, né? Então, eu queria dizer para todos vocês, pais, primeiro, muito obrigado pela presença, né? A gente está, assim, disponibilizando os slides que nós vamos apresentar daqui a pouco no HD virtual para vocês terem acesso, para os filhos de vocês, a gravação também, né? E é só qualquer coisa que vocês precisarem, é só nos procurar, né? Álvaro, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Só queria agradecer também a presença de todos aí, tá? E que isso faz diferença, né? A gente, como você falou, a gente está fechado com os alunos, isso é muito bom. E o apoio agora da família nessa reta final é fundamental. A gente vai ter que comentar aqui, porque além do conteúdo, o emocional agora conta muito. E o emocional a gente precisa muito contar com o pessoal de casa para que a gente fale a mesma língua e assim os nossos alunos aí, né, os vossos filhos tenham um sucesso muito extraordinário nas provas. Então, é só agradecer mesmo e a gente segue, massa. Ok. Eu acredito que a gente vai ser, assim, bastante redundante, né? Vários pais que estão aqui a gente conheceu, teve a oportunidade de conhecer, e, assim, eu acho que a gente vai, não vou dizer bater em ferro frio, né, tal, chovendo molhado, porque eu acho que são jargões que, às vezes, né, não casariam bem no caso dos vestibulandos, mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar sincronizado entre vocês e a gente, né? Então, eu vou compartilhar a tela, peço a licença para vocês aqui só um minutinho. Pois é. Então, nós estamos, né, agora já, na verdade, por que essa palestra agora, de repente, né? Na verdade, não foi de repente, né? Porque a gente, no começo do ano, nós fizemos, né, uma palestra e a gente, na verdade, tinha marcado aqui, né? Depois eu volto um pouquinho, só para a gente poder, né, deixar elucidada essa primeira parte. Nós tivemos uma no começo, né, de março, quando começou o ano, né? E agora a gente tinha marcado um para sábado. Mas a gente conversando, né, eu, os outros mantenedores, a gente viu que às vezes sábado é um dia um tanto assim inadequado, por exemplo, para muitos pais que saem correndo da empresa, do trabalho, tal, outros que têm justamente o sábado fazer os compromissos e tal, e a gente achou a noite mais adequada, né? E por que agora, essa semana? Porque nós vamos já começar alguns vestibulares que eles estão se antecipando demais no sábado e no domingo, né, Álvaro? Nós temos aí, acho que dois ou três, né? E que eu acho que vai, assim, Sim, trazer, por exemplo, né? Tem um que é a Santa Casa, da é. medicina, que é assim, um vestibular que assusta bastante gente, né? Então, a gente gostaria de passar para vocês, pais, essa tranquilidade também, né? Não tão somente para vocês passarem para os filhos, mas vocês saberem também o que é que nós fizemos e como nós trabalhamos durante o ano, né? É, Eu nós vou já, só... Oi, pois nós, não. Pode falar, desculpa, Massa, desculpa. a gente já teve nesse fim de semana a FMJ, que é a Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é feita pela VUNESP, né? Então, uma vez que começa agora, não para mais. Nesse fim de semana nós teremos a Santa Casa e também tem a UFPR, alguns alunos irão prestar no Paraná UFPR, e depois a Unicamp, Enem, e aí vai até praticamente o Natal, com todo o fim de semana com prova, tá? Ok, Álvaro, obrigado, viu? Então, né, as coisas mais importantes nós vamos conversar hoje. Tudo bem rapidinho, viu? Pais e responsáveis aí, sem muito estresse, sem muita, né, assim, muita desgaste. A gente já falou lá na primeira reunião sobre os cursos e as modalidades mais disputadas, né? Uma coisa nova que a gente vai comentar hoje são os formatos das principais provas que a gente tem, que eu acredito, inclusive, que eu estou falando, né? Para se não 100% da totalidade aí, a maioria dos pais que já fizeram vestibulares, alguns são contemporâneos meus aí, né? E sabe como é que foi o vestibular, como é que é difícil. Mas hoje mudou muito, né? E como a gente já detalhou lá atrás, no começo do ano, as diferentes provas, hoje eu vou só falar assim, de forma bem rápida, né? Algumas coisas. Uma coisa que amedronta, que desequilibra, que estressa e ansia muito vestibulandos é o tal da nota de corte depois da prova, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre as notas de corte, né? E
as ações e estratégias nas provas. Isso é muito importante. É isso que faz a gente, né, estar aqui com vocês hoje, né? E vocês, né? E nesse vocês incluímos nós também, né, Álvaro? Porque, afinal de contas, a gente viveu tão acirradamente com esses meninos, essas meninas, que acaba, né, fazendo parte da nossa família, acho que pela reciprocidade a gente também deles, né? Então, eu acho que aí entra a parte final, assim, com bastante, eu acho que importância, né, para a gente poder conversar. Então, vamos seguir, né? Eu tenho aqui, por exemplo, olha, né, os cursos e as modalidades mais disputadas. Nós já falamos lá atrás, né? De longe, vocês, talvez quem assistiu a palestra lembra desse gráfico, eu estou repetindo aqui para mostrar, né? Que de longe a medicina é o que mais o pessoal pretende e prefere, né? Busca. Depois, em torno de 4,5 a 5 vezes menor, né? A engenharia, os outros que oscila de acordo com o modismo e o mercado de trabalho, né? Que bate equivale com direito, né? E a economia, a psicologia está muito em alta, então a psicologia praticamente saltaria daqui onde ela está para outros, no caso, né? Mas é importante vocês perceberem que a distância, a extensão da curva, né? Do quanto tem estatisticamente quem quer medicina é muito grande, né? E isso também, assim, não queremos assustar ninguém que vai prestar medicina, pai de vestibulandos que prestam medicina, porque é exatamente para isso que muitos pais que matricularam os filhos na medicina, né, sabem que tiveram mais aulas, sabem que tiveram uma preparação mais intensa, né? Não que teve menos mais matéria, não, mas teve uma profundidade mais extensa, com mais aulas, né? Muitas vezes eles não aguentando tal. E, por outro lado, para quem vai prestar outras carreiras, é muito importante lembrar também, né, que os vestibulantes que vão prestar outras carreiras, não vou dizer que tem mais folga, porque vestibular para eles é sempre vestibular, mas tem uma leveza maior por causa da concorrência que é um pouco mais baixa, ou seja, né, assim, um peso talvez, né, um pouco menor para quem vai prestar outra área. Então, dá para ficar um pouco mais tranquilo, né? E assim ter mais, eu acho que assimilação, mais tranquilidade naquilo que está fazendo, comparado com os cursos mais concorridos, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, né? Isso não muda, viu? Pais responsáveis, mães. Ao longo de, não importa quantos alunos aqui, ó, pode ser 4.000, 10.000, 2.200, que a proporção aqui é mantida. A medicina, a engenharia, outro direito e vai por aí afora. Isso daqui é mais para vocês terem ideia, né? Do quanto de quantidade tem aqui, do total de 4.361 alunos que a gente entrevista, querendo um curso, querendo outro, tá? Eu sei que dados para muita gente não é bem-vindo à noite, principalmente, né? Mas a gente vai passar a parte de dados de uma forma mais rápida, porque eu sei que cansa, e como isso daqui vai estar no PDF, né? Para vocês poderem pegar, os filhos de vocês já vão ter acesso no grupo do WhatsApp e tal. Quem tiver algum interesse, né, de uma forma mais profunda tal, pode pedir para eles, ou pode escrever para a gente, ou pode ligar para a secretaria, a gente providencia, tá? Ô, Agora Massa, aqui, oi. deixa eu só fazer um comentário. Pessoal, se alguém quiser jogar no chat alguma pergunta, comentário, algum problema técnico que está tendo, eu vou acompanhando o chat aqui, tá, Massa? Então, eu fico de olho no chat aqui, qualquer coisa eu te falo, Ok, isso. Obrigado, tá? Álvaro. Aqui tem, ó. Imagina. Eu acho que esse sem som era quando eu comecei, que o microfone, É, né? a Beleza. Ellen, a Ellen eu respondi para ela aqui já Ah, eu em acho que tá privado. ok aqui, né? Tá. Obrigado, viu? Imagina, deixa eu só fazer Ok. um outro comentário, aproveitando. Não sei se tem algum professor que está ouvindo a gente, pai ou mãe professora, mas eu Aham. ando perguntando nas salas, né, quem pretende fazer licenciatura, e só um dado, mas de 190 alunos que nós temos nesse ano, dois irão prestar um curso de licenciatura. Então está diminuindo muito há muito tempo a procura Sim, por esse curso. e isso não é o momento adequado, né, Álvaro, para falar sobre isso, mas isso automaticamente reflete também na remuneração no futuro, né? Nós não Exato. pegamos isso, né? Mas Não. eu peguei só o finzinho disso e não consegui sentir o gostinho. Mas vamos lá, né? O próximo é aqui, né? Vocês vão ver também, olha, na proporção da ampla concorrência, que muitos dos filhos da gente, né, estudaram em escola particular tal e acabam participando, né, da ampla concorrência. Obviamente, quem é cotista aqui tal, pelo amor de Deus, não estou fazendo uma, né,
eu acho que talvez uma alusão e valorizando a ampla concorrência. Não, eu acho que todos têm a sua meritocracia, né? E cada um está batalhando pelo espaço que quer e tem, e vai conseguir, né? Mas olha, só para vocês verem, ó, né? Os processos internacionais são aquelas pessoas que, na verdade, acabam indo para fora, acabam fazendo, né? Opção para estudar na UBA em Buenos Aires, acabam indo para Portugal, tal, né? Na escola pública, nós temos em torno de 10% da ampla concorrência, né? Étnico-raciais aí em torno de 53%, né? E que mistura as duas, escola pública e étnicos-raciais, 38%, né? Essa outras aqui seria por Olimpíada, meritocracia em termos de particularidade, alunos que se classificam muito bem em escolas militares e aí entram sem vestibular, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como ampla concorrência, né, é uma maioria, né? Bom, gente, agora aqui eu vou passar bem rapidinho, porque tem umas tabelas, mas eu gostaria que vocês não se atentassem muito ao desgaste de números, tá? Eu vou falar bem rapidinho, né, para vocês terem ideia, porque a gente ouve falar, né, e eu acredito que quem está aqui, né, hoje, junto com a gente na sala, vai ter muito essa vantagem com os filhos, as filhas e para com eles também. Então, vamos lá. Olha só, né, a FUVEST. A FUVEST, vocês sabem que são duas fases, né? Tem um único dia na primeira fase, 90 até 5 horas, né? Segunda fase, que é feito depois que existe uma classificação tal, né? Aí na proporção de 4 candidatos por vaga, depende muito, mas geralmente é isso. Às vezes a conta não dá muito certo, então eles acabam selecionando um pouco mais, menos nunca, tá? E a segunda fase são 2 dias, né? Língua portuguesa e redação, que vale em torno de 40%, né, da nota, e depois, no dia 2, aqui é muito importante, porque tem gente que às vezes não consegue decidir e depois acaba se perdendo, né? Mas na segunda fase é importante que a gente lembre que tem 12 questões escritas com 3 itens cada. Então, o estudante vai ter que fazer em 36, perdão, em 4 horas ou 360 minutos, né? 36 itens, né? Acontece que por exemplo, o candidato que vai fazer, né, engenharia aeronáutica São Carlos, ele tem matemática e física, então ele tem 6 questões de cada. Quem vai fazer, por exemplo, a Poli, tem física, química e matemática, né? No caso de quem vai fazer, por exemplo, medicina, né? Medicina Bauru e Ribeirão, Bauru e Pinheiro, São Paulo, tem 3. Ou Ribeirão tem 4 matérias. Acontece que quem vai optar por local que tem 3 matérias, vão fazer, né? Na verdade, 4 questões de cada. Quem optar por 4 matérias vai fazer 3 questões de cada. Então, essas 12 questões aqui, na verdade, elas são, né, universais no segundo dia, tá? Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu falo para vocês não se atentarem muito a dados numéricos, é exatamente isso, ó. O tempo médio. O que acontece muito com os vestibulandos é, na verdade, né, o vestibulando sentar na cadeira e fazer a prova, mas sem ele ter noção do que é que ele tem de tempo, né? Então, quando ele treina em casa, né, por exemplo, olha, na parte de língua portuguesa, no primeiro dia da segunda fase, 15 minutos por questão, tem 2 itens cada. 7 minutos e meio para ele pensar e escrever, né, descontado 1 hora e meia para a redação, é um tempo muito bom. Só que eles vão com aquela ânsia de que prova de português vale muito, tal, e que eles têm pouco tempo, porque a prova escrita não pode errar, e acaba sendo levado, né, ao desespero, ao sufoco, por conta assim de emocional, né? Então, saber essas informações é que é muito importante. Por exemplo, né, na primeira fase, todas as provas, Enem, VUNESP, que 90 testes, FUVEST, que tem 90 testes, tem duração de 5 horas na primeira fase. Então, tirando dessas 5 horas, meia hora para passar o gabarito no final, que é o que a gente sugere, né? É importante que o aluno saiba que ele vai ter 4 horas e meia, ou seja, 270 minutos. Para 90 questões, ele tem 3 minutos para fazer cada teste, lendo a questão e resolvendo, porque não tem nada de passar limpo. Aqui ainda, né, na parte de baixo, ainda tem a questão de passar limpo, ou ele vai escrevendo, tentando, né, não errar, e se errar, dá aquela riscadinha discreta e segue em frente, né? Mas ele tem mais tempo aqui, inclusive, para pensar e passar limpo. Então, o estudante que senta numa sala de aula, quando sai da primeira fase, ou melhor, quando vai para a primeira fase, sabe que tem 3 minutos por questão,
né? Na segunda fase, dia 1, ele tem 15 minutos, 1h30 para redação. Quando ele está estudando, mais ou menos ele dosa esse tempo, né? Então, como ele dosa esse tempo, ele vai tranquilo. E esse fator dele ir com tranquilidade é muito importante, né? Aqui, olha, eu vou projetar agora da Unesp, né? A Unesp, na verdade, também, ó, 90 testes na primeira fase, e esse ano, né, eu queria fazer um alerta para, né, os vestibulandos, porque é o primeiro ano que a VUNESP retoma, depois da pandemia, a segunda fase escrita. Essa é a forma tradicional da VUNESP, né, em termos de fazer prova da segunda fase. Então, ela, na pandemia, ela tentou fazer prova em teste na segunda fase, 60 testes, o dia tal, e não foi muito assim feliz na seleção dos candidatos, né? Então, aqui eu estou mostrando, olha, o quadro aqui volta a insistir, né, para não ficar muito com a atenção presa nas informações, mas olha só, dia 1 e dia, né, perdão, dia 1, o aluno tem prova de ciências da natureza, né, e prova de ciências humanas para fazer. Cada um, né, vai fazer, na verdade, a sua área tal, e ele vai ter no final aqui, né, 11,25 minutos, ou seja, né, 11 minutos e 15 segundos para poder, né, fazer a questão. E aí, né, como tem dois itens, A e B, tem 5,63 minutos, ou seja, quase 6 minutos, né? E uma coisa, opa, perdão, uma coisa muito importante, né, aqui é a gente lembrar que a convocação para a segunda fase é feita muito, né, de acordo com, né, a relação candidato-vaga, tá? E aí a gente tem, na verdade, né, a participação da primeira fase também. É muito importante, né? Por exemplo, ó, tanto a Unesp, né, quanto a FUVEST, tá? A FUVEST aqui, ó, a nota primeira fase vale 1/3 da média para entrar, né? Da segunda fase para a faculdade. A Unesp, ela tem, na verdade, né, a nota da primeira fase vale metade, né, das duas fases, dos 2 dias. Então, aqui um asterisco para lembrar que, né, muita gente, quando vai fazer inscrição, depois que pôs para considerar a nota do Enem, a pessoa fica arrependida e fala: Nossa, Massa, pelo amor de Deus, ô Álvaro, coloquei que é para considerar a nota do Enem, e se eu não for bem? Né? Não, a Unesp, o pessoal é muito racional, sabe? Eles são muito, assim, humanos também. Só consideram, né, a nota do Enem aqui se, né, a nota do Enem for ajudar a nota da primeira fase, senão eles desprezam. O computador já joga. Então, pode falar para os filhos de vocês ficarem tranquilos, né? Que a Unesp ela só considera a nota do Enem depois que vai sair, porque vai sair só lá no começo do ano que vem, né? E segundo, na verdade, se for ajudar na média, tá? A Unicamp. A Unicamp, né? Olha só, parece que não, mas a Unicamp ela tem uma ponderação, né? Eu não sei se legal ou não, eu não posso opinar aqui, mas a primeira fase entra com 15%, né? A nota da redação 20% e a nota da segunda fase de conhecimentos específicos que está aqui em cima, matemática interdisciplinar, né? E o PCE, na verdade, né? Vale 65%. PCE é prova de conhecimentos específicos, tá? Então, cada um na sua área vai, por exemplo, fazer medicina, então tem lá biologia, química e física, né? Vai fazer humanas, então ciências sociais, por exemplo, tem história, geografia, filosofia, assim por diante, né? Bom, Álvaro, tudo bem por enquanto aí com o pessoal no chat? Beleza? Vou em Tudo frente. certo, Massa, tranquilo. Obrigado, viu? A hora que você Imagina, quiser falar uma coisa, é só dar um toque, tá? tá joia, deixa comigo. Olha, outra coisa, né, pais e responsáveis, uma coisa assim que a gente, na verdade, precisa estar muito atento é que os nossos vestibulandos, ou os nossos filhos, eles se entregam à emoção, né, e aquela pressão de ouvir os colegas falarem. E a nota de corte, ela é uma das, né? Eu acho que um dos vilões que faz com que os nossos alunos percam o ânimo para o vestibular seguinte. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, depois a gente vai comentando o exemplo, tá? Então, olha só. Do que depende a nota de corte? Então, por exemplo, ó, direito São Franco.
né? Vamos supor que precisa de, acho que o ano passado foi 58. Esse ano vamos supor que vai acontecer de precisar 60, ou seja, a nota de corte vai subir. Por que vai subir? Eu não sei. Antes de sair o resultado da prova e a nota de corte, que vai ser baseada pela nota de todo mundo, pelo número de vagas, e o último, né, que fez a menor pontuação, eu não sei. Pode ser que se subiu, foi a dificuldade de cada questão, mas antes de sair o resultado, não é antes da prova, antes de sair o resultado, a gente não consegue falar, né? Dificuldade geral da prova, muda a banca, né? Às vezes a banca facilita muito uma matéria, dificulta demais a outra, porque são seres humanos que fazem as questões embora, né? Uma questão, por exemplo, de uma prova da FUVEST é feita por 5 professores, né? No mínimo 3, que colocam em sigilo na urna a questão e é sorteada, né? Então, às vezes, assim, todos fazem provas mais difíceis e acaba acontecendo isso, né? O nível dos candidatos, né? Eu sempre tenho falado, quando eu atendo muita gente que, às vezes, vai tirar dúvida com a gente, né? E, às vezes, a pessoa está insegura. Como é que eu estou? Como é que eu fui? Como é que, né? O que você acha que vai acontecer esse ano? Eu falo, olha, não dá para a gente falar. Eu só sei que, né? Se você veio da pandemia, mas estudou do jeito que a gente orientou esse ano, do jeito que você era para fazer, não perdeu aulas, fez tudo simulado, você entregou as redações, você está no nível muito bom, né? Um nível de briga com os bons candidatos. Então, siga tranquilo, né? Siga tranquila. O que agora aqui, né? Uma coisa muito importante para tanto quem tem bonificação de escola pública, cotas étnico-raciais, ou para ampla concorrência, tá? Às vezes acontece, porque na Unicamp, a Unicamp ela tem um critério, né, de seleção de candidato que ela parametriza, ou seja, ela baliza, né, o nível dos candidatos que vão para a segunda fase da ampla concorrência, baseado nos alunos que tiveram rendimento vindo de escola pública e cotas raciais. Então, por exemplo, né, se os alunos que vieram de cotas raciais e de escola pública fizeram comparativamente uma média mais alta, né, não é uma nota mais alta, uma média proporcionalmente mais alta do que da ampla concorrência, a vaga de cotas raciais é um pouco maior. Se o da ampla concorrência, por exemplo, né, em média, proporcionalmente, foi maior do que das cotas raciais, o pessoal da ampla concorrência passa a ter um pouco mais de cota do que era destinado para, né, as cotas raciais. Um pouco mais de vaga, perdão, né? Outra coisa, quantidade de vaga, né? Por exemplo, de acordo com o que o MEC, né, determinou, de entre 2017 e 2022, né? 2021, perdão, nós tivemos vários problemas aí, né? Com chegar até 50% das vagas. Então, no caso da medicina Botucatu, por exemplo, que eram 90 vagas, hoje são 45 da ampla concorrência, né? E 45 para quem é de escola pública, né? A Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp hoje, também é a mesma coisa. A Unicamp já trabalha nessa proporção que eu falei, né? A USP, ela trabalha de acordo com, né, o total de vagas, dando metade para ampla concorrência e metade para cotas, porém, distribuindo uma parte da ampla concorrência para o SISU, para entrar pelo Enem, e uma parte da cota também, né, para entrar pelo Enem, tá? Bom, seguindo em frente, gente, né? Olha só, tem uma coisa muito importante que isso eu já vi acontecer de montão, né? Um colega, por exemplo, né, que assim do nada, ele às vezes tem alguma, né, alguma admiração, algum senão com uma colega, um colega que vai bem, né? E houve uma prova. Aí essa pessoa chega lá e perto da colega fala assim para um outro: nossa, e aí, o que você achou da prova ontem? Nossa, a prova estava difícil. Eu não achei, não fui muito bem. 1 hora antes de terminar a prova, eu já entreguei. Bom, isso é fake. Por quê? O bom vestibulando, né? A boa vestibulando, ela nunca termina uma prova 1 hora antes. É fato real. Geralmente, o vestibulando, né, termina faltando 10, 15 minutos até o fiscal começar a tirar a prova. Então, se, por exemplo, né, os nossos filhos vierem com essa história, né, a nota de corte vai aumentar porque a prova foi fácil, não, a nota de corte vai diminuir, é aquela história, né, que é por isso que nós estamos aqui. Não precisa falar assim, não acredita nisso, não. Eu acho que isso é uma burdoada neles, né? Mas, olha,
sabe uma coisa? Legal que você pensa assim, mas a nota de corte, você sabe que só vai ser possível saber o que vai acontecer quando sair realmente a nota de corte que as universidades vão publicar, né? Então vamos aguardar. Eu acho que é uma saída pacífica, né? Muito tranquila para não criar ansiedade. Porque se fala assim, nossa, sério? É verdade mesmo, né? E para aí ele vai ficar angustiado e ansioso. Fala, não, filho, fica tranquilo, porque, né? A nota de corte vai cair, daí ele vai falar assim, nossa, será? Né? E depois sai o resultado e a nota de corte não caiu, ele perde a coisa assim de meio campo, né? Muito delicado para a gente poder afirmar alguma coisa. Olha, a prova estava muito fácil, terminei 1 hora antes do prazo, né? O que eu falei agora de pouco, isso não existe. Para os vestibulandos, não existe prova fácil, porque eles estão submetidos à pressão. E nós temos que entender isso, né? Então, eu tive, agora, esses dias atrás, uns 2 alunos que foram prestar vestibular de medicina aqui, né, no interior, uma escola particular, e falou assim: nossa, mas eu fui tão mal, a prova era fácil. Né? Eu falei assim: olha, posso falar uma coisa? Não diga isso, né? Eu falei: você viu que eu não perguntei para você como você foi e se a prova foi fácil ou não, porque não se pergunta isso para um vestibulando. Para vocês, falei, principalmente medicina, hoje qualquer faculdade de medicina está dando 50-1. Se agora o nível das notas vai subir ou não, é o mesmo caso da nota de corte. Então, isso a gente não pode falar, né? Então, eu lido com eles assim, sabe? A gente tem que deixar eles na zona de conforto para eles terem expectativa, né? E esperança daquilo que eles fizeram. Então, sempre na hora, porque eles são muito bonzinhos, né? Os nossos filhos são muito bonzinhos, então eles vêm com aquele lance que eu sempre falei de que eles estão errados. Eles foram mal na prova. Eles deveriam ter estudado mais. Eles não deveriam ter dormido, né, menos. Só que às vezes, coitados, eles estão ansiosos, não conseguem dormir, vai deitar mais cedo, mas não consegue dormir, eles não têm culpa, né? Então são pequenos detalhes que a gente não fica sabendo e às vezes está pegando eles, né? Olha só, fui muito mal, não vou entrar, tenho certeza. Eu tenho um caso aqui para citar para vocês, né, de São Paulo, que um aluno fez a prova da Santa Casa e foi um exemplo magno para mim, né? Aí saiu o resultado da Santa Casa, ele foi triste lá para mim, falando: seu Massa, você consegue reservar uma vaga para mim para o ano que vem, né? Eu falei: ô Pietro, ele autorizou eu citar o nome dele, né? Ô Pietro, por quê? Ele falou assim: acho que eu vou precisar. Falei: Petro, pelo amor de Deus, pô, só foi um vestibular da Santa Casa agora, meu. Vai fazer os outros aí, depois você vem falar comigo, né? Aí ele pegou, mas se eu precisar de cursinho mais uma vez, você me ajuda a ter um desconto? Eu falei: ajudo, fica tranquilo. Aí ele foi embora. Aí ele foi para fazer a primeira fase da FUVEST. Foi no ano que a prova da primeira fase exigiu 83 pontos. Ele fez 84. Aí ele veio todo animado, né? E pediu para mim, assim, uma na verdade, uma orientação, né, para poder assim, ver como que ele faria uma prova melhor de segunda fase. Então, nós conversamos quase 1 hora e meia. Aí ele foi fazer a prova e sumiu. Nunca mais voltou, né? Aí um dia ele veio e me deu um abraço assim, né? Sabe, muito emocionado. E, ô Massa, puxa vida, rapaz, você nem sabe o que aconteceu. Olha, entrei na USP aqui em São Paulo, tal, né? Eu falei: puxa vida, que legal, né? A gente se abraçou, né? E a gente se comove, sabe? Porque eu já tive 3 filhos vestibulando, a gente sabe o que é a dor, né? O Álvaro tem os filhos dele também, né? Não são vestibulandos ainda mais, passa os sentimentos de pai aí, né? Então a gente vive isso com os filhos de vocês, né? Aí eu falei assim: escuta aí, Pedro, e aí, onde foi, como é que você entrou? Eu entrei em 19º lugar. Falei: me conta uma coisa, por que que aquele dia você queria, né, que eu guardasse a vaga para você? Você quer ainda? Agora eu dou de graça para você, né? Aí ele falou: não, agora eu não quero mais, né? Aí ele falou: sabe o que que é, Massa? Eu fiquei desesperado porque eu não entrei na Santa Casa. Eu peguei 231 na Santa Casa. A Santa Casa tem 120 vagas. Depois vai chamando um, vai chamando o outro. Isso é uma coisa também importante para os pais saberem, né? Para cursos que às vezes os filhos da gente não pegam a primeira chamada, tem outras chamadas que vão acontecendo, né? Ainda mais hoje, várias chamadas. Então não pode perder a expectativa, né? A esperança. Mas então, esse fui mal, não vou entrar, eu tenho certeza. Certeza a gente só tem depois que realmente fecharem as matrículas, né? Que até então a gente não consegue ter nenhuma certeza, a não ser que acontece muito, inclusive, né, com 2 faculdades aqui no interior, né, a FAMERP, no caso da medicina, é a FAMEMA.
Às vezes, por questão de um naco de nada na nota, né? A pessoa fica com a classificação lá atrás. Aí nós não vamos também ser hipócritas em falar assim que tem que fechar a matrícula, porque às vezes, né, tem lá 100 vagas, 90 vagas, 120 vagas, e a pessoa pega a classificação 1.500, né? Aí não dá, né? Não tem como. Mas se ela pegou a classificação 200, 150, 200, depende do ano, mas ela é chamada. Então precisa, né, ter esse comedimento e ajudar a segurar a onda deles, e eles sabem também. Então, é apenas o pai, a mãe, o responsável saber que, né, pode dar essa situação de conforto para manter a chama deles acesa, que é o que eu acho que é o mais importante nesse momento, né? Ô, Massa, um comentário, só se me permite, né, nessa parte, acho que é muito importante, até porque a gente já presenciou em alguns momentos, o aluno, às vezes, ele vai mal numa prova que ele acha que é fácil, muitas vezes uma faculdade privada, e ele acha que ele não vai ter nem chance, por exemplo, numa FUVEST. E nós já vimos alunos que às vezes não passam em uma faculdade privada, por exemplo, né, uma Santa Casa, como foi dito, e na FUVEST ele passa, porque depende do dia, depende da prova. Então, né, toda prova que ele sai, né, que a filha, o filho sai, independentemente se ele fala, não fui tão bem, a gente sempre tem que levantar a bola e falar assim, ó, tem a próxima prova é diferente, então ir mal em uma prova ou não ir tão bem nela não significa que a outra prova também você não vai, né? Isso acontece muito. Já aconteceu o caso de aluno não passar em faculdade privada e passar na USP, e passar na Unicamp. Isso já aconteceu e não é raro, né? Exatamente. Então, ô Álvaro, você me fez lembrar, né? Em toda palestra eu acabo falando, né, meu filho, minha filha, e parece soberba, mas como, né, isso é propriedade que eu sei porque eu estava, né, fui testemunha, eu quero relatar um fato aqui. Inclusive, eu tenho uma filha, né, que o Álvaro foi professor dela, e ela entrou em várias faculdades públicas, né, e ela prestou Unicamp também. E quando ela prestou Unicamp, ela não foi nem para a segunda fase, né? E ela prestou para medicina, e daí ela precisava de uma certa pontuação, acho que era 77 pontos na época. E eu tenho uma caçula, que é a que veio buscar a minha petzinha que estava latindo aqui, né? Ela fez relações públicas, né? E ela prestou para a Unicamp. Então, por que que eu estou contando isso? Já já vou fechar esse raciocínio do Álvaro, né? Essa menina, a caçula, prestou Unicamp e fez 79 pontos. E a Unicamp usa uma tal de NPO, né? Que é a nota padronizada para poder fazer a organização de classificação, né? E quando ela recebeu o boletim, essa caçula, né, que prestou para Relações Públicas, a NPO dela foi maior do que a da minha filha, né, que não entrou nem na primeira fase. E a NPO que essa menina, né, que também foi aluno do Álvaro, a caçula tirou, era mais alta do que o pessoal que prestou para medicina no mesmo ano que o dela, precisava. Então, só que aí depois na segunda fase foi pesado e tal, ela não entrou, aí acabou fazendo um Nesp aqui, né? Mas eu queria dizer isso em função do que o Álvaro falou, sabe? Tem uma coisa chamada de foco, né? E às vezes um vestibulando ele tem foco para uma faculdade. E não é porque ele tem foco para uma faculdade, ele tem foco para todas. Tem gente que tem dificuldade para entrar, né, Álvaro, na Federal de Santa Catarina. É uma prova dificílima. Tem gente que vai e entra lá e fala, mas você está onde? Eu estou na UFSC, que é a Federal de Santa Catarina. E a prova, como é que foi? Aí entra aquela coisa, né, que não é nada de fake, né? Fala assim, eu me dei bem com a prova, né? Se ele falar Sim. prova de lá é fácil, já vai tomar uma burdoada, porque não é isso, né? É igual as do Paraná também, a UEM, né, Estadual de Maringá, são provas diferentes, né? Por exemplo, você tem prova teste com alternativa de A até letra E, e a UEM ela é somatória, é 1, 2, 4, 8. Exatamente. Então, são estilos de prova diferentes que muitas vezes cada aluno tem uma certa adaptação. Até mesmo no Enem, a gente ouve muito falar assim: professor, eu prefiro fazer FUVEST do que o Enem. Porque a FUVEST, apesar dela ter um conteúdo mais pesado, ela é muito direta, ela é muito clara. O Enem, ele é mais subjetivo. Então, o aluno que tem, às vezes, facilidade com interpretação, ele prefere o Enem. Mas aquele que gosta mais do conteúdo pesado, ele vai gostar mais de uma FUVEST. Então, são estilos diferentes de prova, né? Exatamente. Exatamente. Bom, vou seguir aqui, né? Essa daqui é fatal, né? Fiz a nota de corte. Então, o ano passado, né, quando eu vim de São Paulo para cá, uma menina falou isso para mim. Eu não vou passar porque eu fiz a nota de corte. Mas como assim? Quem faz a nota de corte não vai, não entra.
Eu falei assim, olha, nunca mais repita isso na minha frente. Falei brincando, né? Mas de forma carinhosa. Por quê? Então, eu queria falar com vocês agora uma coisa muito importante, que também tem números, uma planilha aqui, né? E vou ser bem rapidinho, porque eu quero que, na verdade, mais os vestibulandos vejam isso. Não ficar, né, esturricando a cabeça do pai, da mãe, do responsável agora com essas informações. Mas, olha, vamos lá. Primeiro, né? A nota a FUVEST, ela precisa de nota da primeira fase, né? Então, alguns falam assim, tá vendo, Massa? Você fala, mas desfala, você se contraria. Não, eu vou chegar num lugar, tá? Ó. Então, rapidinho, só recapitulando, todas as 3 universidades, né? E outras que tiverem por aí, que a gente não consegue enumerar porque são muitas, consideram a nota da primeira fase, né? Então, aí, vejam bem, né? Ó, a FUVEST usa, a Unicamp usa e a Unesp também usa. Acontece que, né, a nota da primeira fase faz parte da nota final, porém, tem um detalhe. As pessoas não lembram, isso é uma coisa que eu aprendi lá na matriz, as pessoas precisam lembrar qual é a correspondência da nota da primeira fase com a nota da segunda fase, mas não em termos de valor, em termos de é, proporção, em termos de acerto. Então, eu queria passar para vocês aqui, né? Olha, deixa só, terminando aqui o slide, ó, né? As grandes universidades levam em conta a nota da primeira fase para aprovação, mas, né? Vejam bem, ó, a FUVEST, por exemplo, né? Eu sempre falo aqui, ó, né? Então, vamos fazer a comparação. Teste com teste não vai fazer comparação nenhuma, mas, ó, uma questão de língua portuguesa, né? Do dia primeiro, do primeiro dia da segunda fase, ó, um item corresponde a 2,25 testes. O vestibulando não pensa nisso, né? Uma proposta de redação, meio ponto que ele tira mais na redação, vale 4,5 testes. E, né, quando a prova é escrita na parte de conhecimento específico, um item que ele acerta mais vale 2,5 testes. O que é isso? Então, eu vou pegar como base aqui, ó, né, a prova do dia 2, tá? Vamos supor que eu queria direito na São Franco, né? Eu precisava fazer 60 pontos e outro colega meu fez 60 pontos. E ele, na verdade, né? E eu entrei, o último colocado. E esse colega meu que fez 60 pontos erra um item. Então, se eu for o último colocado, ele errou um item, ele não vai entrar. Por quê? Embora nós tenhamos feito 60 testes, é como se ele tivesse, na primeira fase, feito 57,5 testes. Então, a prova escrita, ela pesa muito. A gente sempre brinca em redação, né? Que uma vírgula ou uma palavra, né, escrita de forma errada, exceção, por exemplo, que é difícil escrever, a gente perde meio ponto na redação, né? Então, quem vai prestar para medicina, por exemplo, se a nota de corte foi 80, né, está empatado ali, pau a pau com uma colega que fez 80 também. E se uma pessoa foi a última colocada, né, ela errou uma palavra exceção escrita errada, é como se ela não tivesse feito 80 testes, é como se ela tivesse feito 75,5 testes. Então, isso que eu queria dizer para vocês, pais, né, inclusive chamar a atenção dos filhos vestibulandos, porque isso nós vamos passar para eles, né? Tem que ter um conjunto todo, vestibular é um conjunto da obra. Não é a primeira fase, não é a segunda, é o conjunto da obra. E assim, né? Olha só, a Unicamp também, né? Tem toda uma informação aqui, ó, né? Como eu falei, não vou carregar vocês com esses detalhes, mas dá para vocês verem, ó, né? Tem toda uma comparação que a gente faz aqui, ó, da Unesp também, né? Então, a prova da segunda fase, ela é muito importante, porque ela recupera, né? De uma forma brutal a nota de corte, por exemplo, que a pessoa fez em cima para ter feito mais pontual. Ou seja, não adianta a pessoa, por exemplo, bombardear de fazer acerto na primeira fase e na segunda fase ela não está bem preparada. E acredito eu que quem se preparou, né, principalmente, uma coisa muito importante, pais, esse ano, né, o nosso cursinho sem assim, merchandising, né, nem marketing, porque vocês confiaram os filhos para nós, eles foram muito treinados para fazer prova escrita. Então, quem veio fazer, né, os simulados, quem fez simulados, eu acompanho as notas, eu e o Álvaro corrigimos simulados, né? A gente mais ou menos tem ideia, a gente mais ou menos já viu, né, como que eles melhoraram do ano passado para esse. Isso é muito importante vocês passarem para eles.
que eu, na sala de matrícula, ouvi muitas conversas, muitos depoimentos, né, de vestibulandos e de pais, assim, ele foi muito bem na primeira fase, mas não conseguiu ir bem na segunda. Então, nós não queremos ser assoberbados, né? Mas nós demos esses treinamentos. Então, aquele sábado, aquela sexta, aquele domingo, que nem o filho de vocês, a filha de vocês, não conseguiu acompanhar o almoço na casa da avó, o aniversário que deixou de fazer em casa, porque tinha que fazer simulado para entregar na segunda cedo e tal, foram, né? Assim, treinamentos que eu acredito eu que fizeram, que eles fizeram para melhorar muito essa bagagem, né? Então, gostaria muito que vocês tivessem essa certeza, né? Para vocês poderem, assim, terem uma tranquilidade também e sentir que valeu a pena estar com a gente, né? Volto a insistir, ser marketing e merchandising. Álvaro, você quer falar alguma coisa aí? Só comentar, completar a sua fala, a gente percebe assim, ó, claramente, né, uma melhora na questão de resposta discursiva, porque na questão teste ela é aquilo e ponto final, mas na questão aberta, né, que o aluno escreve, a gente percebe uma melhora não só na questão de conteúdo, mas sobretudo na questão de desenvolvimento de resposta. Principalmente nas questões de humanas, muita gente, às vezes, muito aluno se perde na resposta. Sabe o conteúdo, mas tem dificuldade de responder, de desenvolver a resposta. E isso conta ponto. Então, a gente vai, ao longo do ano, junto com o conteúdo, também, né, instruindo como se deve responder, o que pode colocar, o que não pode colocar. Muitas vezes uma questão ela pede, cite 3 características de um bioma, e o aluno, na insegurança, ele coloca 4. Não, ele não pode fazer isso. São 3 características, a questão foi muito clara. Então, a insegurança deles, né, falar, eu vou citar 4, porque se eu errar um, né, eles consideram o outro. Não, eles não vão considerar. Você vai queimar uma resposta. Então, muitas vezes, como responder, né? E essa instrução a gente vem acompanhando, vem dando e vem acompanhando a resposta, tem tido muito resultado positivo, né? Beleza, é isso mesmo. Eu acho que esse acompanhamento, inclusive, né, muitos, aí eu queria até fazer um adendo, não de forma crítica nem de apontamento, mas nós tivemos, né, todos os anos nós temos vários vestibulantes que, assim, seguem direitinho tudo que a gente pede, tudo que a gente orienta, né? Então, uma frase que eu, inclusive, falo muito na sala de aula, né? O Álvaro, inclusive, fala muito mais porque ele dá aula, né? Eu, inclusive, acompanho ele só em nível de coordenação e de mantenedora, mas o Álvaro, como mantenedor, coordenador, né? E professor também, né? Confia em nós. Por que é que eu falo isso, né? Porque, assim, mais uma vez, me desculpem, né? Sem soberba, a gente vem de experiência de longa data e, assim, fazendo aprovações, né? Até, vamos dizer assim, até ousadas no sentido de é, ingresso, né? Com as notas muito elevadas, né? Tivemos alunos, né? Sempre temos alunos que são muito bem colocados. Como eu falei, né? Esse Pietro aí que entrou em 19º, né? Tem também, né? No ano passado que eu estava ainda em São Paulo, alunos que entraram em primeiro lugar na Escola Paulista de Medicina, e tal. E isso eu nem falo para os filhos de vocês, por quê? Parece assim que a gente quer, na verdade, fazer né? Uma pressão, né? Olha, tal. Não, confie em nós, é fazer o que a gente orienta, como o Álvaro falou, né? Então, vocês pais que estão aqui hoje, eu tenho certeza que os filhos, né, fizeram jus a tudo isso, né? Então, acreditem, tranquilizem-se também, porque os pais tranquilos, serenos, os filhos também são, né? Então, a gente quer passar exatamente isso nessa noite aqui, tá? Bom, indo em frente, né? Ação e estratégia, isso é muito importante, né? Que vocês saibam a orientação que a gente dá para os vestibulandos, né? Então, isso assim, é mais como comunicação para vocês, no sentido de vocês entenderem que no Poliedro a gente atua dessa forma, né? Olha só, por exemplo, né? O estudante, como eu falei dos filhos de vocês que assistiram todas as aulas, né? Tem, por exemplo, essa régua em tamanho de verde que eles aprenderam de matéria. Por quê? São 30 semanas, né? Com 30 semanas tendo aula à tarde também, na quinta-feira, né? As médias, então, nem se fala. Então, embora sejam 30 semanas vezes 5 dias, mas a gente pode considerar 200 dias de aula, né? Então, eles viram essa extensão de matéria, tá?
Olha só, eles viram isso daí. Isso corresponde a 200 vezes, né, a quantidade de uma prova. Ô, Márcia, como é que você tira essa base aí? Não é no chute isso, né? Eu já ouvi muito isso, né? O poliedro é cheio de números, né, Álvaro? É ali, né? Tal, tal, tal. E é por isso que quando a gente vê que dá certo mesmo, né? E quando não dá certo, a gente, assim, às vezes fica bravo, briga com outro, mas nem sempre a gente consegue, né, ter é, essa assimilação, né? Então, por que 200 vezes? Porque, veja bem, pais, os filhos de vocês entram na escola às 7h30 e saem a 1 hora, né? Aí eles têm dois intervalos de 20 minutos. Então vamos considerar aí, né, que são 40 minutos de 5 horas e meia. Então, por período, vamos dizer assim que eles têm 5 horas de aula, né? 5 horas, 10 minutos para lá, para cá, né? A gente deixa, mas das 7h30 a 1 são 5 horas e meia de tempo, 40 minutos a menos, 5 horas, 44 horas e 50 minutos, quase 5 horas de aula. Uma prova de primeira fase dura 5 horas. Então, se vocês observarem como se eles tivessem 200 dias de aula de 5 horas, é como se eles tivessem tido conhecimento de 200 vezes uma prova. Acontece que, na prova, é pedido assim, não nem cabe aqui. Imaginem vocês dividindo esse tanto de verde em 200 partes e pegando uma. Não dá, né? Mas vamos supor que esse tanto de verde que tem numa ponta ou na outra é o tanto que é pedido numa prova, né? Então, olha só, esse tanto aí representaria, vamos supor, 5 horas de prova, 5 horas de conhecimento, 90 questões, tá? Tanto para o lado de baixo quanto para o lado de cima, né? Aí, veja bem, é o tamanho do conteúdo cobrado no vestibular. O detalhe, né? Muitas às vezes falam assim, Márcio, mas não é fácil assim, isso daí é uma teoria que não pega. Pega sim, pega no sentido de se levar a sério e para entender. Por quê? Porque às vezes ele está assim tão chateado que não lembra de nada, né? Que não conseguiu captar nada, tal. E chega no dia da prova, ele faz muito mais do que ele imaginava. Então, nós vamos começar agora a revisão, né? Na outra semana ainda. Semana que vem, alguns professores já vão começar, mas na outra ainda é o que vai começar mais firme, né? Uma das coisas que a gente fala para os professores não fazerem, porque a gente deixa os professores, cada um muito à vontade para fazer como eles acham que devem, né? Trabalhar teoria, trabalhar exercício, trabalhar uma parte da aula teoria, outra parte exercício. O que a gente veta, né? O que a gente orienta para não fazer é fazer aquele monte de formuleira na lousa, na área de exatas, por exemplo, né? Ou o pessoal de biológicas ou de humanas fazer aquele monte de texto de resumo e o aluno fica vendo aquilo lá, ele fica estafiado, né? Ele acha que tem muito assunto dali que ele não lembra nada, porque enquanto esse ele está tentando lembrar, e aí ele vai ficar ansioso e não sabe se ele aprendeu ou não, vai ficar nervoso, vai para uma prova nervoso, né? Então, o que que a gente mostra? A gente mostra que conhecimento eles adquiriram. Mas então, por que é que o vestibulando não entra, né? Ou tem dificuldade de entrar, ou quando entra, entra depois de muito tempo. Eu acho que é o sincronismo da maturidade, né? E esse sincronismo é difícil. Por exemplo, né, eu costumo dizer que o vestibular, ele não é fator só de conhecimento. Ele vem de 3 fatores muito importantes. Um deles que é o psicossocioemocional. Outro deles é o conhecimento. Não tenha dúvida. 33% ao meu ver. Tá? Não estou dizendo que precisa de 33% do total de uma prova em conhecimento para entrar. Não. Do total que ele leva para fazer uma prova bem-sucedida é psicossocioemocional, que é o bem-estar dele, né? Puxa, saber que é amado pelo pai, amado pela mãe, os irmãos adoram, que, né, ele o ano que vem, caso não dê certo, ele tem tranquilidade de voltar de novo para o cursinho, porque o pai entende bem e tal, né? E aí, ele estar bem, né? Quando vai sair de casa, saber sair com mais tranquilidade, com mais antecedência, o farol às vezes pode estar quebrado, o trânsito congestionado, mas se ele precisar descer e a pele dá tempo dele chegar, essas coisas, né? É, o conhecimento, 33%, é o que ele estudou, na verdade, esse tanto em verde. Nossa, massa, 33% é isso? Exato, é o conhecimento, né? E o outro, 33%, eu atribuo ao momento. Esse momento é um momento de sorte, momento. Não é que ele precisa ter sorte para entrar. Momento de sorte. Né? Na noite anterior ele ter conseguido dormir legal,
no dia seguinte está tudo em ordem, né? Ele chega lá, encontra os amigos na boa, que acolhe ele bem, ele não vai sair contrariado de casa. Eu sempre, né, dou alguns exemplos que hoje eu não trouxe aqui, que a gente já falou no começo do ano, mas só antecipando aqui, eu sei de casos que, por exemplo, né, às vezes o pai ou a mãe fala assim, ô filho, e vê se não fica nervoso hoje, capricha na prova, hein? Porque você costuma ficar muito nervoso, se ficar que nem aquele simulado lá, vai dar errado. Pronto, já ferrou, né? Ou então, aquele filho que, ou a filha que ouve assim, ó, vai sossegado, tá? Você fez para entrar em duas faculdades, né? Do tanto que você estudou, eu levava chá para você, bolachinha no teu quarto, no escritório, você nem olhava para mim, então você está preparadíssimo. Ah, pronto. Vai falar, meu Deus do céu, meu pai e minha mãe estão achando que nossa, eu vou entrar com. E se eu não entrar? O que eu vou fazer? Eu vou decepcioná-los, né? E eu não sei onde eu vou enfiar a cara. Quer dizer, ele já vai alterado, né? Então, tudo isso está encaixado dentro do que a gente chama de sorte. Quer dizer, compondo essas três coisas, provavelmente, né, ele vai ser um feliz candidato a entrar na faculdade que ele quer, né? Porque é isso que judia. Álvaro, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só comentar exatamente isso mesmo, Márcia. Às vezes o pai, a gente fala muito para os alunos, né? Eu falo assim, não se sintam pressionados, porque os pais, né? A gente que é pai, a gente fala na melhor das intenções. Mas quando deixa, às vezes, Ó, a Michela tá aí, inclusive, Márcia, ela entrou, viu? A Michela, Opa, psicóloga, tá a aí, ó. gente já apresenta ela. Já apresenta, é. E aí o pai às vezes está deixando o filho, né, na porta do vestibular e fala assim: eu tenho certeza que você vai bem. A gente sabe que é na melhor intenção, mas esse tenho certeza cria uma pressão. Então, eu acho que assim, uma fala bem tranquila é: filho, filha, vai lá, faz o seu melhor. A gente, né, sabe que você ralou o ano inteiro. Vai lá e faz o que você puder fazer. A gente está junto nessa, sempre junto. Então, eu acho que passa mais tranquilidade, né? São detalhes que, querendo ou não, gente, no final agora do ano, cada detalhe faz uma diferença grande, né? Com certeza. Mas, né? Eu estou vendo também o Adalberto aqui, o Acácio, nosso coordenador lá do cursinho, né? Deve ter bastante gente. O Thiago também acho que está por aí. Queria agradecer a presença desse pessoal e queria agradecer muito a Michela, que é esta moça aqui, né? Está no Moto Z3 Play aí. Ela é uma das pessoas muito importantes para nós agora no final do ano, né? E nós tivemos a graça, né? Conquista, aceitação, né? De ela vir trabalhar com os filhos de vocês, porque ela é assim uma orientadora, uma psicóloga muito famosa, né? No mundo dos vestibulandos aqui. A gente trabalha juntos há 20 anos, né? E hoje ela falou assim: Ah, Márcia, eu não vou entrar porque. Eu vou contar, tá, Michela? Não, É, eu não vou entrar porque, né, tá na foto você e o Álvaro, tá? Eu falei, mas não falei isso. ninguém falou que somos nós dois, né, Álvaro? Não, exatamente. Entendeu? É. Aí eu falei assim, Michela, é porque eu não vou, né, detalhar o currículo da Michela, mas ela é orientadora há mais de 20 anos, a gente trabalha junto na outra escola, ela, né, fez muito sucesso e está agora com a gente aqui, né, tentando, na verdade, exatamente dar o apoio. E falei para a Michela, né, a Michela falou assim, acho que eu não vou poder entrar porque, né, vai você e o Álvaro, né, lógico, brincando. Aí eu disse assim, não, é muito importante que você vá, né? Porque a gente quer. O detalhe é que às vezes a gente sabe que ela, inclusive, trabalha em outra escola e a gente fica exigindo muito em função do tempo que ela está com a gente, né? Então, eu falei para ela, Michela, nós vamos fazer, né? Os cuidados emocionais são da parte técnica, né? Da parte do psique, da parte do emocional, né? Do socioemocional, vai ficar com você. Então, depois, já estamos quase terminando, viu, Michela? Né? Estamos na metade para Tranquilo. mais um pouco, né? Mas eu queria que você se apresentasse, aí eu retomo, depois você pode dar um toque aí pro pessoal, tá? Tá certo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Álvaro. Pessoal, boa noite. Desculpa eu ter entrado. Eu tive que entrar do celular porque o notebook deu bug aqui. Eu não... Ele até travou. Mandei até para o Márcia falando que havia travado. Sou a Michela, como a Márcia disse, Álvaro, psicóloga. Tenho um grande prazer em trabalhar com vocês novamente. E assim, né, eu estou adorando o que eu estou ouvindo, porque vem bem de encontro com o que a gente fala nesse sentido, de muitas vezes a gente buscar, né, dar essa força e acaba pesando. O peso ele já tem, né? O peso ele já tem dentro deles mesmo, muitos por terem estudado, tá aí, né, nessa fase. E aí a gente está aqui, né, para
apoiá-los da melhor forma possível, tá bom? Eu fico à disposição aqui, só quis dar um oizinho para vocês. Obrigado, Ok, Márcio. ok, Obrigado, Michela, Álvaro. obrigado, viu, Álvaro? Obrigado aí. Então, só retomando para terminar esse slide aqui, né? Essa dificuldade de entrar, né? Aqui que a gente atribui. Eu sempre falo, né? Eu gesticulo muito com as mãos, né? Vocês estão vendo aqui, olha, esse pedacinho de vermelho que passa para frente, né? Ou esse pedacinho de vermelho que está para trás. Logicamente, não é bem desse jeito, né? Então, vocês estão vendo aqui o sintetizado 90 questões, e o que acontece é que aquelas, né, 20 questões que às vezes o candidato tem de dificuldade para poder conquistar a nota da primeira fase, a nota de corte, está exatamente algumas questões que caem fora do que ele, né, estava esperando, que os vestibulares sacaneiam ou dificultam, né? Ou para frente ou para trás. Porque o que cai nesse intervalo, provavelmente ele vai dar conta, se não der conta, é só ele dar um tempinho que ele vai conseguir chegar. Então, eles têm que ter essa noção, né, desse preparo que eles têm, para eles saberem, né, que o fato de ter esse preparo também não obriga eles a entrarem na faculdade ou não conseguirem, porque todo mundo quer que eles consigam. Mas exatamente esse delta para frente ou delta para trás, né, misturado com o que ele sabe, é o que judia da gente. E eles têm que saber que tem esse delta aí, né, para eles se sentirem confortados. E não dizer assim, olha, você ficou preparado para 200 vezes, hein? Você teve 200 dias de aula de 5 horas, aí você consegue fazer a prova. Não, tem esse tanto a mais que pode, né, judiar de você. Os filhos da gente, os filhos de vocês, sempre eles acreditam e ouvem muito, com muita atenção o que a gente fala. Então, o que eu sempre falo, né? Ontem mesmo eu falei para uma menina, né? A gente fala o não aqui, mas não fala só não e pronto. A gente fala não ou sim e tenta convencer o porquê do não, o porquê do sim. Porque tem, sempre quando fala não, sim, tem um porquê, né? E eles são gente de nível, são gente de cultura, gente de bagagem. Então, se você consegue explicar isso, fica legal, né? Bom, o candidato que estudou e fez os deveres durante o ano, seguindo as nossas orientações, está preparado em torno, né, de 200 vezes o que é cobrado no vestibular. Os filhos de vocês que estudaram todos os nossos livros, gente, fizeram algo em torno de quase, assim, vamos dizer, 18 mil questões de 35 mil que tem nos livros todos. 20 mil questões. Então, 20 mil são exatamente, né, em torno de 200 provas, tá? Então, tudo leva a esse parâmetro de 200 vezes o conteúdo, né? E isso tem que ser um fator para tranquilizá-los, mas também dar uma justificativa para ele do porquê que às vezes fica difícil. Bom, seguramente esse candidato, né, vai estar preparado para a prova. Ele tem que ter essa segurança de saber que está legal, né? E, embora assim mesmo, se acontecer alguma coisa de ruim, ele tem o porto seguro para voltar. Ele tem a casa e tem vocês, né? E os fatores que podem atrapalhar são emocionais, cansaço, aquela margem acima ou abaixo do que ele estudou, que pode ser cobrado e ele não está preparado, tá? Bom, outra coisa, gente, agora isso daqui também, ó, o que a gente orienta eles, né? Começar as resoluções das questões, seja em teste ou escrita, sempre pela matéria que ele tem mais facilidade, mais gosta e conhece. Ler com bastante praticidade, não é pular enunciado ou pular significado. Ele não pode perder a tal da semântica do enunciado, que é a compreensão do texto do que está falando, né? Mas não ficar tentando ler 2, 3 vezes um lugar que às vezes não tem importância. O Enem faz isso. O Enem, ele costuma, né, Álvaro, cobrar as partes mais importantes nas 2 últimas linhas ou na própria pergunta onde já está a resposta. É, Então, lá em cima, né? Olha, a live do professor Márcio e do Álvaro começou às 19h30, tal, né? Depois ele falou em tal coisa, então, né? Qual foi a duração da live? Bom, né? Não interessa o que ele falou ou não, nessa questão, né? Então, sim. ter esse dinamismo. Acontece muito até da gente sempre falar para o aluno ler primeiro o enunciado, o que a questão quer, para depois ler o texto. Porque ele lê o texto sem saber o que extrair do texto, aí ele lê a pergunta, aí ele já não lembra mais o texto, ele volta para o texto de novo. Então, Se não, perde. lê direto o enunciado, você já lê o texto sabendo o que você vai extrair daquele texto, né? A gente ganha tempo, Exato. né? Ele se perde, é. Ó, começou a resolução, está com dificuldade, não perca tempo. Isso é difícil o vestibulando fazer, né? Alguns falam assim, massa, você faria? Falo, olha, eu não faria, não fiz no começo, mas depois acabei aprendendo, né? E é verdade, na faculdade eu fiz muito isso, né? Não dá
não adianta ficar insistindo que vai só perder tempo e vai ficar o restante para trás, né? Então, vai para frente, né? O tempo médio que pode ser dedicado a cada questão e para cada prova é sempre o caminho para ele saber, né? Quanto tempo ele pode gastar, e mesmo sem relógio, que o fiscal vai colocar lá, dependendo do humor dele, com todo respeito, né? Ou marcar a giz a cada 15 minutos, tá? E você perde a noção, né? Ele treinar antes de fazer a prova em casa. Para isso que o simulado ajuda muito, né? Isso é muito importante. Tá? Ao cronometrar o tempo médio gasto para cada questão a realizar simulado de provas anteriores específicas, como eu mostrei naquela tabela. Se a primeira fase, 90 testes, em torno de 3 minutos. Né? A Unicamp, 5 horas para 72 questões. Já muda muito. Né? Então, saber que ele vai ter que se submeter a isso. Tem gente que vai, senta, alguns, inclusive, né, levantam, vão tomar água, ficam esticando lá no jardim e tal, né, se justifica dizendo que tem que descansar. É lógico, tem gente que tem que fazer isso, né? Mas muita gente faz isso sem perceber, né? E acaba perdendo o tempo. Eu sei de caso de gente que, né, começou a fazer um exercício, não saía, pegou um pacotinho, né, uma barra de chocolate, ficou segurando, aí ele viu a saída, ficou segurando com a barra de chocolate na mão, fazendo a questão, e o chocolate ficou mole dentro do pacote, ele não conseguiu comer. De tão absurdo que ele ficou na hora da questão, né? Estudar a sequência das matérias que cada um vai seguir, extremamente necessário. Por exemplo, seguramente, um candidato que vai fazer engenharia, ele vai começar pela física ou matemática. Quem vai para direito vai começar pela humanas, talvez história, filosofia, geografia, inglês, português, né? E aí tem um detalhe muito importante, ele não deve nunca fazer a mais difícil para ele no começo e nem no final. Por quê? Se ele tentar no começo e der ruim, ele não consegue se desempenhar. Se ele deixar para o final, ele vai andar no meio da prova toda, sabendo que ele está deixando uma matéria difícil para o final. Mas que altura que você acha que é bom? A meu ver, a altura correta é fazer uma prova mais, a matéria mais difícil é da metade mais um. E sempre tentar intercalar. Por exemplo, né? Quem vai fazer direito? Direito Sanfran, uma hipótese, né? Matemática, história e geografia é muito importante. Então, começa lá com história ou com geografia, vai para matemática. Não sabe, pula. Vai fazendo, não sabe, pula. Vai para história e volta. Porque ele vai ter tempo. Agora, o duro é ele ficar, por exemplo, né, 15 minutos numa questão de geometria, né, que ele nem vai usar como advogado, mas cai, vai cobrar lá, porque é estatística, planilha, finanças, essas coisas que ele vai ter que dar conta, e cai uma questão de geometria que ele vai depender daquela questão para entrar na faculdade, né? Então ele vai perder tempo. Então, estudar essa sequência da matéria, do que mais gosta para que menos gosta, intercala uma com a outra, e a mais difícil eu sempre acho que tem que ser da metade para mais um, não no começo nem no final. Eu acho que cada um tem uma forma de justificar, né? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Quer falar alguma coisa, Álvaro? Não? Ó, tenha coragem, não sabe, pula a questão. Não pode amedrontar o candidato. Só que, como assim não pode amedrontar a massa? Aí é que tá. Ele tem que ter treinado no simulado, tem que ter treinado com prova anterior, tem que ter treinado com as questões que o professor passa em casa, na sala de estudos, na escola, e está afiado, né? Está craque nisso. Porque se ele tiver craque nisso, ele vai ter a confiança de que ele vai poder ir para frente e voltar, né? Então, isso é muito importante. Ó, nunca deixo mais difícil para o final, né? Sempre deixar, por exemplo, do meio mais um, por quê? Pode, né, levar ele com ansiedade arrastando para o final, e ele saber que tem coisa difícil para fazer e que, às vezes, né, ele tem que dar conta e não pode zerar naquela matéria, né? Nessa fase de vestibulando, na maioria, né, dos casos, o silêncio é o passaporte da tranquilidade. Por exemplo, né, ele, às vezes, né, o vestibulando, ele quer ter uma reação, né, xinga, esperneia, tal. Se tiver que fazer isso, deixa ele fazer, né? Eu sempre falo brincando, né? Se você quiser bater em mim aqui, você pode vir aqui na minha sala. Se o Álvaro não estiver aqui, você bate em mim. Se ele tiver, você bate em nós dois, né? Para não ser só o glorioso, né, Álvaro? Mas eu falo, vocês têm que se sentir leve. E nós não vamos falar nada para você, porque o silêncio é esse passaporte. Eles têm que se sentir acolhido, né? Ó, nessa época, gesto de carinho, de apoio, de acolhimento é muito mais importante do que 1000 palavras, né? Eu sempre cito aqui
uma situação assim de que eu estava em São Paulo, né, dando uma palestra, e falei assim, olha, não fala nada para o filho quando está saindo de casa, né? Não diga assim, não fale nem boa sorte, acho que está em algum lugar aqui, porque o nosso filho, né, o filho de vocês, a filha de vocês que estudou, não precisa de boa sorte. Boa sorte é tudo isso que a gente está fazendo. Eles precisam de boa prova, que caia no pé deles aquela bola para eles chutarem para o gol e não ter defesa que vai atravancar, né? Então é isso, sabe? Eu acho que é bem assim, e por isso que eu falei lá no começo. Eu acho que eu vou ser redundante aqui, né? Com os pais que estão aqui, porque eu acredito que, né, os filhos de vocês já são tratados assim, né? São lidados assim. Mas é bom reforçar, né? Olha só, saber que o aluno está preparado e como se conduzir na prova é super importante, ou seja, saber o tempo, saber, né, como é que ele deve andar. O tempo médio, né? Bom, aqui a gente já falou, né? Acho que está repetindo esse slide aqui. Ah, aqui, né? Isso daqui, olha, para quem é estatístico, né? É importante lembrar que tem uma curva de rendimento durante a prova, o simulado. Ele começa com aquela preguicinha, tal, né? Vai indo, vai ter um tempo máximo, um tempo não, um instante de rendimento máximo, depois ele começa a cair, né? Então, tem algumas coisas aqui que é importante. Ó. No início da prova, o rendimento é baixo. Ele precisa de uma impulsão para ganhar motivação. Né? Falar, yes, acertei, consegui. Né? Fazer uma relembrança da redação, fazer um treino, tal, sem comprometimento. Né? Aí, ele vai ter, né, no ponto de máximo aqui, é quando ele começa a estar com aquela, né, aquele desempenho, aquela correria, aquela coisa assim que ele vai e dá o que tem, né? Que é o rendimento, né? Que é onde ele aproveita para poder tentar conseguir a nota que ele precisa. E para isso, ele tem que saber que isso vai acontecer em toda a prova. É como professor quando dá aula, né? É como palestrante quando apresenta uma palestra, é como um corredor de Fórmula 1, por exemplo, que quando começa a corrida, ele tem lá, né? Acho que não vai passar aquela curva, ele passa. Então, é nesse momento que ele tem que aproveitar o rendimento, né? O desempenho. Aí depois tem a queda. Aí é o momento que ele achar que pode, que ele tem, né? Pode se dar esse luxo, ele pode pegar uma barra de chocolate, né? E tomar uma água, ir ao banheiro, tal, e voltar, né? E aí, no item 4, quando ele, né, estiver voltando, partir para o fechamento. Por quê? Provavelmente, até aqui no item 2, ó, ele vai ter feito em torno de, né, 75% da prova já. Então, agora, nessa região aqui, né, ó, aqui, é a região que ele vai fazer o restante para rever as questões que ele pulou, né, passar por gabarito, passar as coisas a limpo e assim por diante. Olha só, né? Como pular as questões, né? Ele tem que saber isso, ó. Aqui não tem uma receita, tá? Qual matéria ele deve começar? Como eu falei, quem é de direito deve começar provavelmente por geografia, história, né? Cada um sabe, né? E se a prova tiver redação, como devo fazer? Fazer primeiro? Quanto tempo? Geralmente a redação é 1h30, né? Agora, se a pessoa quer fazer primeiro, depois, que nem eu fiz muito plano de estudos, e quando falava de fazer redação no sábado, que é tranquilo, muita gente questionava, porque dizia que no fim de semana ele já está com aquela latência, né, de descanso e não raciocina. Então é bom quando faz, já quando sai da aula. Tudo bem, cada um tem um jeito, né? E quando ele deve preencher o gabarito? Eu acho que de forma universal, né, o gabarito deve ser preenchido no final. Porque eu conheci vários exemplos de gente que vai preenchendo o gabarito, ele desliza uma linha e erra todas as alternativas dali para baixo, sendo que ele tinha feito uma pontuação muito boa. Né? Desliza e acaba errando os alvéolos. Né? Então, preencher gabarito. Gabarito é aquela folha de resposta em teste. Né? Então, ele tem todas essas barreiras para ele saltar. Né? Agora, gente, ó, né, para terminar aqui, né, a estratégia é importante para esse negócio, né, de agilidade e tempo quando pula. Vamos comparar dois alunos idênticos. É óbvio que é impossível, né, se falar em dois alunos, por exemplo, idênticos. Né? Não é nem caso de gêmeos univitelinos, nada. Alunos hipoteticamente iguais em raciocínio, em escrita, velocidade de trabalho, tudo. Né? E a gente faz um teste, isso daqui é um teste aplicado, né? Foi aplicado pelo pessoal, né, da Oxford, de Inglaterra. Durante 30 minutos, né, a gente deu 10 questões para eles fazerem, sendo que, né, a dificuldade de cada um foi mais ou menos nessa fase aqui embaixo. Ó.
Bom, vamos ver o que aconteceu, né, com os alunos. Então, olha só, o aluno, né, não pulou mais as mais difíceis. Ele foi tentando, tentando, então, em sequência, fez a questão 1, gastou 15 minutos, a 2 ele foi rápido, a 3 ele gastou 6 minutos, a 4 ele gastou 5, né? Aí deu 30 minutos. O fiscal veio tirar a prova, só resolveu 4, ó. 15 mais 10 aqui, 25, mais 5, 30 minutos. O outro, que foi mais esperto, né, do não sabe pula, o que ele fez? Olha, né? Ele começou o primeiro, difícil, pulou. Fez o segundo, terceiro, quarto. Olha, esse outro, 19 minutos, muito difícil, né? O outro, 15 minutos. Então, o que ele foi fazer? Ele foi pulando. Ele acertou 7 questões. Isso, né, probabilisticamente, é o que sempre acontece, né, quando uma pessoa que tem uma dificuldade em alguma coisa, deixa para depois. Não pode, né, procrastinar insistindo uma tarefa sempre, continuamente, né? Então, essa diferença, quase o dobro de acertos comparado com, né, o outro aluno, né? Então, gente, isso é muito importante, tá? Agora, Inclusive, opa, só pois não? um comentáriozinho, mas inclusive nessa questão de pular, a gente recomenda muito pular questões difíceis, porque às vezes numa questão um pouco mais para frente, ele vai relembrar um conteúdo que ele consegue voltar para aquela que ele pulou, ele consegue fazer de maneira mais tranquila, né? Então, quer dizer, ele tem uma outra visão da prova, e muitas vezes uma prova com 90 questões, muitas questões estão muitas vezes ligadas, né? Então, ele pula uma questão por estar difícil, mas ao resolver as 10 seguintes, ele dá um estalo, ele relembra de algum outro conteúdo que ele volta para aquele e falou, pô, é isso aqui que eu não tinha pensado, né? Então, é muito saudável pular as questões. A gente fala muito isso para eles. Uma vez eu estava atendendo uma aluna, né? E os vestibulandos são muito assim sagazes, né, no bom sentido, e irônicos no outro, né? Então, eu estava falando com mim, isso foi aqui agora, esse tempo atrás, né? Fazendo plano de estudo, falei, olha, se você não sabe, pula, tá? Você tem coragem? Não. Falei, pois é, desculpa, mas está errado. Então, cria essa coragem, né? Aí ela virou e falou assim, e se eu tiver que pular as 90, né? Numa prova de 90? Falei, pula, ué, caramba, o que você vai fazer, né? Você tem que, não sabe, pula, quer dizer, ela não sabe, sinal que não sabe nada. Falei, agora deixa eu te falar uma coisa. Falei, você pular as questões é exatamente para criar gás aí, porque no meio de uma, duas, três, 89 que você pula, a 90 você consegue fazer. Você vai ver só como quando você voltar, você vai estar, né? Aí ela deu risada, né? Mas é bem isso, sabe? A gente, às vezes, né, de forma lúdica, fala umas coisas para poder assim, ter assim, bastante contato com esses jovens, mas é bem isso mesmo, né? Então, eu acho que é importante mesmo essa história de pular. Bom, gente, ó, família e vestibulandos, né? Então, agora, como é que a gente pode ter essa convivência? Como ajudar os filhos nesse momento, né? Ó, então, agora aqui eu vou, né, deixar muito para a Michela, mas olha só, né? Os alunos, eles pensam, né, aqui em aprovação, ter medo de dar branco, nota de corte, relação com a família, puxa vida, né? Minha avó fez aniversário, eu fui lá, era para ficar 5 horas, fiquei 1 hora e voltei, só esperei, cheguei na hora do parabéns, meu psicológico não está legal, minha saúde não está boa, né? Nossa, meu amigo já está na faculdade, eu não entrei, não sei se eu vou entrar esse ano. Tem gente que termina namoro, né? E reata depois. Eu tenho vários exemplos assim, sabe? Bonitinho, né? O menino e a menina se separam, tal, mas eles ficam com aquele compromisso, depois se juntam de novo na faculdade e seguem felizes, né? Então, eles pensam nisso tudo, né? E esse pensamento levam eles, né, a isso aqui, ó. Então, né, o que eu pensei aqui, Michela, é o seguinte, né? Cada item desse daqui está associado na nossa maneira de ver, né, a isto que está aqui, tá? Então, ansiedade, não conseguir dar conta, o dar branco é não conseguir dar conta, né? A preocupação, Sim. né? Os namoros que vão trazer as barreiras pelo fato de estar tendo que dar atenção para a namorada, né? Eles não conseguem repor a energia, né? As frustrações que judiam muito dele, assim por diante. Mas aqui eu vou, né, deixar para você falar um pouquinho, tá? Tá, Olha só, joia. Obrigada. não Pode, comparar. pode seguir. Opa, você quer falar já? Não, pode Ah, seguir. Depois eu falo. obrigado. Obrigada. Não comparar, não fazer comparações com pessoas que já entraram na faculdade, né? Os vestibulandos. Eu sei que eu estou falando aqui para muitos pais, inclusive, né? Vários professores, profissionais de gabarito, executivos, tal.
como, né, no meu caso, o Álvaro já é bem mais jovem do que eu, né? Tenho até a idade para ser pai dele, né, Álvaro? Mas a gente pegou uma dinastia de vestibular totalmente diferente do que os nossos filhos estão pegando, né? Então a gente precisa saber muito bem isso, sabe? Eu sei que vocês não falam, mas alguns falaram, né? Eu sei que falaram, porque eles contam. Ah, na minha época, né? Nossa, entrei em 3 faculdades. Na minha época não era assim, pois eu estudava bem menos. Nossa, na minha época eu estudei muito mais. Você não estudou 10% do que, sabe? Essas coisas, né? Pressão para estudar mais, estudar menos, né? A rotina do Poliedro já foi muito puxada esse ano, né? E eles precisam ainda estudar muito. Então, às vezes, precisa ser poupado de compromisso familiar, principalmente agora no final do ano, né? Não dá confiança em excesso, como eu falei. Ah, você vai passar sim, filho, fica tranquilo, com certeza você vai entrar. Ou ano que vem nós vamos viajar junto. Esse ano não deu para ir, mas você vai ver só, já estamos com a passagem reservada. Essas conversas, né? Desconfiar em relação à capacidade, ao que ele quer, né? A credibilidade com que ele, né, está seguindo, tipo assim, ó, filho, né? Ver se você faz força aí, hein? Eu acho que, né, você escolheu para ser médico, ser engenheiro, ser, né, advogado, tradutor, intérprete, enfim, né, sem menosprezo nem valorização nenhuma das carreiras aí, e faz justo a isso, tá? Você teve uma boa escola, um bom curso. Não, deixa tranquilo, sabe? Fica tranquilo. Ô, filho, pô, mas você vai sair com seus amigos hoje? Hoje é sexta. Ah, mãe, amanhã eu não tenho simulado. Ô, pai, deixa eu sair. Hoje faz 1 mês e meio que eu não saio. Ah, tá bom, então, mas ó, não volta tarde, tá? Beleza. Amanhã eu sei que você tem compromisso, você vai ficar preocupado. Eu acho que até aí tudo bem. Agora fala, não, mas você vai na balada? Você vai sair com seus amigos? Pô, você tem um vestibular daqui a 1 mês? Caramba, eles sabem o que fazer, né? Exigência de aprovação em determinado... Ó, se você não entrar em tal lugar, né? Olha, o vestibular não vai ter valido para você. Pô, isso daí é morte, né? Brincadeiras e piadas, às vezes desavença familiar que deixa eles preocupados na frente deles, é uma discussão indevida, porque eu acho que quem é que nunca, né? Mas, sabe, tentar fazer num lugar resguardado, né? Deixar para depois, tal, né? Falar assim, olha, né? Eu acho que você está estudando errado, tá? Estuda deitado na cama, né? Ou você estuda na mesa da sala, tem muito barulho, né? Eu acho que você tem jeito de falar. Ô, filho, você não acha que lá no teu quarto, no escritório lá, né, da mamãe, do papai, é melhor para você? Sabe por quê? Aqui, inconscientemente, a gente fala alto, né? O pet entra gritando, latindo, tal. Então, dá uma pensada, né? Uma forma carinhosa, né? E, esse último aqui, a minha esposa fazia muito isso, né? Ô, filha, como é que você foi? E a redação foi boa? Caiu o tema que você estava esperando? Meu filho até, né? Ele fez vestibular também, né? E ele, quando montava no carro, a minha esposa perguntava: E aí, filho, como é que você foi na física? Que ele fez engenharia, né? Você foi bem? Você não zerou? Ele ficava puto da vida, ele falava: mãe, normal, para de perguntar, né? Por quê? Eles falam quando eles vão falar quando eles acharem que tem que falar. Eles têm aquela vontade interna de querer pôr para fora, né? Então é deixar por conta deles. Se eles falarem assim, mãe, mas você não vai perguntar nada? Ah, não, eu não sabia que você queria que perguntasse. Então vamos lá, vamos conversar, né? Eles vão acenar, né? Agora, se a gente fica cutucando, né, aí machuca eles, né? Aquela coisa assim, tipo, é a lei da ação e reação, né? Eu estico o elástico daqui, então você está preso na parede, ele resiste de lá e arrebenta. É bem isso, né? Emocional, né? Ó, clima de serenidade, equilíbrio, alimentação saudável, né? Fazer com que ele se sinta seguro, né? Nunca emitir ponto de vista ou pensamentos. Michela, você quer ir comigo aqui? Eu vou clicando aqui, ou você faz um break depois? Não, vamos lá. Então, vamos lá. Então deixa eu falar com relação a isso, né, de perguntar ou não. Nós temos muito isso, né, para de falar, né, para de perguntar, e alguns pela falta, uns por excesso e outros pela falta de não falar. É importante, uma coisa bem importante que dá muito certo é falar, ó, eu estou aqui, estou curiosa, sim, a cada um do seu jeito, obviamente, mas assim, eu vou respeitar o momento que você quiser falar, né? Eu vou te respeitar. E aí eles vão, no momento deles, aí se colocar, mas tendo essa visão realmente, né, do respeito, que é uma coisa que eu sempre falo, né, para os pais, lembrar como que a gente era enquanto adolescente,
né? E aí, na hora que se torna pais, esquece um pouco, né? E tudo que a gente odiou nos nossos pais, a gente acaba fazendo, né? Repetindo aí. Então, esse é um toque bem, bem importante nesse momento. Vamos Vou lá, avançar, tá? tá? Alguma observação aí? Espera lá. Jamais desejar boa sorte, isso também, né? E eu mesmo falo para eles, né? Quando eu tô com eles, eu falo assim, gente, não vou desejar boa sorte, não, porque sorte vocês não precisam. Eu vou desejar que vocês tenham serenidade ao fazer aquilo que vocês fizeram até agora. Né? E eles ficam até surpresos quando tem falas desse tipo, e não de boa sorte, né? E sim de boa prova, mas nesse sentido mesmo, de saber que eles fizeram a parte dele. E mesmo já tem. Né? Então, a gente tomar esse cuidado realmente. Vamos Aqui está lá. repetindo, né? Sim. Michela, eu, Oi. assim, digo para alguns alunos, né, que nem vão prestar vestibular, que nem nós já temos os primeiros vestibulandos, né, e daí, assim, eles acham que a gente deveria perguntar, eles esperam. Então, eu faço uma leitura prévia e falo, você está querendo que eu pergunte como é que você foi, né? Eu falo, não vou perguntar. Não vou te dar esse gostinho, eu falo brincando, né? E aí eu falo, agora tem um detalhe, se você quiser falar, fica à vontade, estou aqui para te ouvir, porque nós somos todos de vocês, né? Aí alguns falam, eu fui mal, tal, eles dão brecha, né? Outros já, tipo assim, ai, graças a Deus que não, né? Não vão perguntar, né? E Isso. eu até brinco com eles, e realmente foi verdade. Né? Eu, Esse pessoal. Oi, Márcio, perdão, cortou. não, eu pedia para eles trazerem o gabarito e deixar para eu esconder, porque senão aquela história, né, brincadeira, mas no bom sentido, né? Falou, ó, se você for esconder, não vai criticar seu pai nem sua mãe porque eles vão querer corrigir, mas você vai querer corrigir. Então traz para mim que eu escondo aqui, né? E bonitinho, sabe? O ano passado, antes de eu vir embora lá da matriz, tinha acho que uns 30 gabaritos que eles levaram. Eu guardei Olha, na gaveta. E quando eu vim embora, eu dei para, né, a pessoa da secretária devolver para ele. Alguns entraram, né? Eu falo, você quer ter o gabarito? Não, não, não quero nunca mais. Fala, leva de lembrança, né? Mas eles são assim, sabe? Então, eles gostam desse lado lúdico, mas assim, com bastante razão, né? Mostrar para sim, eles. Não é que é importante eles trazerem o gabarito para a gente, mas lembrar que não é para corrigir. Porque, tipo assim, eu sempre falo, né? Ó, você pode até querer corrigir. Eu falo, por que que você quer corrigir, né? Não, porque eu quero acertar num outro lugar e cair. Bom, isso você pode até fazer e pode até te ajudar, mas se você foi mal, vai ser muito ruim para você. Então, o que você achou que errou, ou que você achou que não foi bem, você confere na resolução, por exemplo, mas não confronta com o que você fez, né? Porque o que caiu na sua prova lá, com o gabarito que você tem, não vai cair mais. Então, não precisa verdade. conferir, né? Pode falar, desculpa, Michela, E te essa, cortei. não imagina, e essa é uma das questões, assim, né, com relação ao gabarito, tudo. Ah, vai corrigir, tá, mas e aí? Você não sabe como o outro foi, como o teu concorrente foi, né? Eu sempre faço essa analogia com eles, que o vestibular, eles têm o concorrente. É diferente do exame da ordem, que o concorrente é você mesmo, ou seja, não existe o concorrente, né, no exame da ordem dos advogados. Mas então é por isso, porque mesmo que foi bem, você não sabe como que o outro foi, como que o teu concorrente foi. Né? Então eu falo, deixa para corrigir na hora que estiver junto, tal, para corrigir as questões e não o seu gabarito. É uma das coisas assim que a gente comenta bastante. E agora nesses primeiros vestibulares que teve, né, que você citou no início, né, de escolas particulares, eu lembro de ter falado com eles, né, com aqueles que estão participando, falou, ó, se quiser falar comigo, tudo pode mandar mensagem. Alguns mandaram falando como que tinha ido, outros falaram assim, Michelle, acabou, mas eu não quero comentar. Ok, mas avisou que tinha acabado e tal, mas que tinha sobrevivido. Né? Eu falei, então tá bom, então agora vamos esperar o resultado, que não tem outra coisa para fazer. Maravilha. Você quer que eu volte naquele bonequinho para comentar algum ponto? Ah, vamos lá. Por favor, Márcia. Tá. Não sei se você está com No aberto, mas primeiro, no isso, primeiro.
Tá, Isso, que aí eu abro o segundo aqui para mim, aí a gente vai conversando sobre, né? O beleza. primeiro fala lá da aprovação, né? A questão da ansiedade, que a grande maioria, mesmo aqueles que não são tão ansiosos, nesse momento fica, né? Então, assim, várias dicas com relação à respiração, ao sono, ao realmente, ao dormir bem. E é uma coisa, Michela, mas eu, porque aí já vai realmente na preocupação, né? Se ocupando daquilo que ainda não aconteceu. Então, trabalhar com eles. Eu sempre, uma dica que eu dou, mesmo que você não consiga dormir, vai deitar, vai relaxar, tira o celular de perto, porque ele é um despertador para a gente. Ele realmente, a gente começa a olhar e perde a hora, não vê, né, a hora passar. Então, tira o celular de perto, realmente. Deixa no quarto para ouvir o barulho, mas não próximo à cama que você consiga ver. O dar conta, né, o dar o branco e não dar conta. É passível de acontecer? Muito. E é por uma questão de pressão. E é aquilo que eu já até comentei, Márcio também, Álvaro, da questão realmente da gente, por mais que queira, né, ser uma ajuda, não, vai dar tudo certo, não sei o quê, é uma cobrança. Né? E aí essa cobrança vem junto com a insegurança, que é a parte psicológica. E assim, eu sei que para cada um tem um valor tudo isso que faz para o filho, né? Todos nós temos essa situação, mas aí não é a hora agora realmente de cobrar nesse sentido, né? Quando o Massa colocou, né, da Vera perguntando, né, pro Juninho, né, como que é tudo, como que foi? Não, foi de boa, de não querer falar naquele momento, e é muita coisa que acontece porque vai ficando com a fragilidade do eu tenho concorrente, se ele estudou mais do que eu, porque essa é a coisa que mais vem, né? Por mais aqueles que estão estudando realmente, que estão se dedicando, eles falam, mas Michela, eu não sei quem é meu concorrente. Eu falo, não vai saber mesmo, né? Você vai ter que ir por você, dar o seu melhor. Não tem outra saída. É o seu melhor. E para isso tem que estar preparado na questão emocional, com a parte de atividade física, não é sair fazendo maratonando, mas fazer algum exercício para oxigenar o cérebro, não é ficar sentado toda hora, o tempo todo, vou ficar além do cursinho, ficar mais tempo estudando, precisa, mas tem que ter a hora do descanso, tem que ter a hora da pausa, e muitas vezes é uma coisa que a gente ouve bastante, nossa, mas às vezes eu vou descansar um minuto, uma horinha, tem alguém que vem e me pergunta, mas já parou de estudar? Não tem que estudar? Né? E eles têm que ter essa pausa, assim. Todos nós temos, não é à toa que tem aí sábado para muitos, ou domingo, ou pelo menos um dia na semana de folga para poder, né, oxigenar o cérebro. E a gente tem os intervalos entre aulas exatamente para isso também, porque fica com as preocupações, fica com as barreiras, muitos, né, realmente tiram, né, o namoro, as saídas, que realmente pode prejudicar nesse momento, mas é um momento, uma lacuna, né? Tem gente que consegue lidar com tudo isso junto, são poucos, mas alguns conseguem, né? A questão da baixa energia, desânimo, tem a ver com a alimentação, tem a ver com a parte, né, psicológica, a falta de exercício, a falta de vitamina realmente, tá, gente? Então, assim, são coisas, né, essas comparações, muitas vezes dentro, eles mesmos, né, ali mesmo no cursinho, muitas vezes, são todos colegas, mas são todos, também a grande maioria ali que está no MED, né, na MED, está ali todo mundo querendo, mas assim, essa comparação, quantos pontos você fez, quantos pontos o outro fez, são coisas assim que não são saudáveis, tanto que é cada um olhando para si. Toda vez que eu vejo, né, e eles mesmos comentam, né, do Márcio orientando para estudar, não é uma orientação coletiva, ela é individual, exatamente para isso, né, para que cada um tenha o seu estilo próprio de estudo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.
Massa, você está mutado. Ah, é o Massa que estava mutado. É, Eu achei que era o meu. não, Massa. Ele está mutado. Aí, Pronto. É que o meu aparece uma tarjinha aqui. Aliás, o Álvaro, em tempo, viu? É uma coisa que não tem nada a ver com, né, todos que estão assistindo aí, mas olha, obrigado pelo plano de fundo aí que você usou. Eu acabei não conseguindo usar aqui, né? Esse dinâmico aí, tá, só uma justificativa, porque a gente fica conversou, mas na tranquilo. correria aqui, depois eu acabei tendo que mudar de cômodo aqui e tal, e acabei não conseguindo, né? Fica tranquilo, meu. É, mas parabéns aí, né? E paz, a gente acredita, né, que, como eu já falei, mais do que, né, do início do ano, que eles já prestaram vestibular, ou quem vai prestar pela primeira vez, veio do colégio e tal, né? Acredito que cada um dos filhos, né, e filhas de vocês estão, assim, muito mais bem preparados, e isso é o que a gente viu na correção dos simulados, né? Viu com as dúvidas que eles tiram com os professores, né? Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui e dar o fechamento final, né? Álvaro, tem alguma pergunta aí? Não. Não, Massa. No Não? chat Tá, não, tá tudo tranquilo. tá. Eu queria muito, assim, né, Álvaro, já, você quer falar alguma coisa? Não. Esse já eu passo a palavra para você, pode ser? Eu queria, né, olha só, esses 22 pais que estiveram aqui, né, como eu falei, vários deles a gente conhece, né, tem um staff aí que está por trás aí, ajudando a gente também, tem o Thiago que, né, depois ainda vai converter essa gravação aqui em MP4, né, o Acácio, coordenador, o Adalberto, a Michela, todo esse pessoal, Álvaro, né, e mais algumas outras pessoas que eu não consegui identificar aqui, a gente fica muito grato, por quê, né? Essa live de hoje ainda ela vai ser, né, solicitada por muitos deles, né, muitos alunos, muitos pais, e não vão ser somente esses pais que estão aqui. Mas a gente ficou assim muito feliz, né, pelo tanto de pais que atenderam o nosso pedido, né, e com certeza vão ser pais que vão ter muita felicidade junto aos filhos, né? E assim, a gente quer dizer para vocês aqui que contem com a gente. Por exemplo, né, na terça-feira que vem nós vamos ter uma live, né, Álvaro, com o Paulo Del Bianco, que é o coordenador de provas de montagem e correção da prova da VUNESP São Paulo, né? Ela vai ser uma live aberta, mas eu acredito, nós não conversamos com ele ainda, né? Mas eu acredito que ele não vai autorizar a gente a gravar a palestra, a live, porque tem problema de royalty, várias coisas aí, por ele estar representando uma VUNESP. Não que ele vai, né, trazer infiltração de influência, tal, não é nada disso, mas ele ajuda muito, né? A gente já faz isso há uns 4 anos, né? E todas as vezes ele dá muita força, porque a VUNESP hoje domina os vestibulares, né, no Brasil praticamente. E é um dos bons vestibulares que faz com que qualquer vestibular da VUNESP que o aluno faça, não sei se você pensa isso também, Álvaro, Michela, mas são vestibulares tranquilos, né, que o aluno sabe que conseguiu fazer alguma coisa, né? Então, aos pais aí, né, se não tiver nada, né, e outra coisa, a gente está disponível na escola também, né, nos procurem por telefone, por e-mail e tal, né, a gente vai estar sempre juntos aí. Muito obrigado aí pela confiança dos filhos, né, pela conduta maravilhosa que vocês tiveram com a gente o ano inteiro e hoje à noite por estarem aqui também, tá? Um grande abraço aí, passo a palavra para o Álvaro e depois para a Michela, né, Álvaro, aí para fazer o fechamento, tá bom? Valeu, gente. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Márcio, obrigado. Eu queria também só agradecer aos pais, agradecer a todo mundo que está aí com a gente, pessoal, Márcia, Michela, Adalberto, Acácio, pessoal também da estrutura aí, e falar que a gente está à disposição para qualquer dúvida nessa reta final, às vezes uma conversa, né, alguma dúvida que possa surgir, a gente está aqui porque a gente caminha junto, né, a gente tem ali, né, uma convivência muito bacana com os filhos, né, de vocês, e a gente torce muito, evidentemente, para tudo isso. Também falo que a gente sempre fica na porta dos vestibulares, então a gente monta aquelas barracas, a gente fica lá com água, né, às vezes tem uma cadeira para sentar, então chega cedo, né, a gente sempre fala para o aluno, chega cedo para não ter problema de trânsito, só, mesmo que dê tempo de chegar às vezes, mas só o fato dele, por exemplo, ficar estressado, né, o vestibulando com o trânsito, de achar que não vai dar tempo, já abala ele emocionalmente.
Então a gente tem que evitar nesse dia, né, qualquer tipo de transtorno. E por isso que a gente chega sempre na porta dos vestibulares, né? É na Unip, é na IT, é na FIB, a gente fica lá e vai recebendo e vai conversando com eles ali na nossa barraquinha, né, na nossa tenda que a gente monta ali, com água, com bala, e só esse bate-papo já ajuda bastante. Então, agradeço a todos vocês também, fico à disposição e vamos com tudo nessa reta final. E passo para a Michela aí, Michela. Fica à vontade. Gente, só agradecer realmente, agradecer o convite de vocês, poder estar aqui hoje com vocês, e também me coloco à disposição, se precisar conversar ou ter alguma orientação no sentido dessa reta final, que não ficou claro, foi rapidinho hoje aqui, eu estou super à disposição de vocês e muito obrigada. Boa noite.